Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro de 3 vídeos que a gente vai ver sobre tipos de relações binárias, de um jeito mais geral, né? Há pouco a gente viu um vídeo sobre propriedades de endorrelações, como se a relação é simétrica, antissimétrica, reflexiva, transitiva, antirreflexiva. Aqui a gente não vai trabalhar com relações específicas como as endorrelações em que origem e destino são o mesmo conjunto. A gente vai pegar propriedades de relações binárias gerais, tá? Nesses eu dividi em 3 vídeos, tá? Porque a gente vai ver 5 propriedades, sendo que eu juntei no primeiro vídeo, agora funcional e injetora, depois a gente vai ver total sobrejetora e depois isomorfismo ou isorrelação. Então, como eu disse, a gente vai trabalhar aqui com tipos ou propriedades de relações binárias gerais, ok? Uma relação binária qualquer que é definida sob 2 conjuntos, um de origem e outro de destino. Esses tipos ou essas propriedades não são mutuamente exclusivos. Na verdade, a gente pode ter uma relação que tenha todos esses tipos, todas as propriedades, e também ter relações que não tenha nenhuma dessas propriedades. Então, aqui nesse vídeo em específico, a gente vai trabalhar com a propriedade funcional e injetora. E por que que eu escolhi essa configuração, né, esse ajuntamento de propriedades? Porque é funcional junto com a injetora, total junto com a sobrejetora, qual é a relação entre elas? Bom, isso vem de um conceito matemático que é a dualidade. E dualidade é uma coisa muito bacana e eu trabalhei bastante quando eu comecei a estudar teoria das categorias e foi de lá que eu mais apliquei dualidade. E isso ajuda a simplificar o trabalho, porque são conceitos, cada conceito pode ter um conceito dual, e o conceito dual é um conceito muito próximo, né? A gente vai ver que eles têm relação, tá? É uma modificação pequena entre um e outro, de uma forma que, se a gente entender um dos conceitos, o outro vem quase de graça, tá? Nesse caso, dessas propriedades, desses tipos de relação, a propriedade funcional é dual à propriedade injetora e vice-versa. O dual do dual é o próprio conceito. Então, por isso que elas vão vir nesse pacotinho hoje. E aqui a gente consegue ver um pouquinho qual é esse cheiro de dualidade, olha só. Aqui estão na verdade, estão as 5 definições de propriedades que a gente vai ver nesses 3 vídeos. Hoje, aqui nesse, é funcional e injetora, tá? E aqui tá a definição formal, e a definição é bem parecida, né? Vamos ver aqui tá um para todo azinho de A, então para todo elemento do domínio, para quaisquer 2 elementos do codomínio. Já na injetora é para 2 elementos do domínio para um elemento do codomínio. Estão vendo essa transferência? E aqui a propriedade que precisa respeitar, né? E de novo, a gente tem aqui uma inversão entre o A e o B, porque a dualidade tem essa história de virar a definição, a estrutura e assim por diante, tá? Então, se a gente entende uma, a outra vem com bastante facilidade. Então, vamos pegar uma delas. A gente vai começar com a propriedade funcional, tá? E entender direitinho. O que é uma relação funcional? Uma relação funcional é algo bem importante, porque com a propriedade funcional que a gente define funções. Então, uma função, no sentido matemático, nada mais é do que qualquer relação funcional. Mas vamos ver direitinho a definição, e a definição está aqui copiada, né? O que estava aqui nesse slidezinho, nessa linha, está aqui agora, tá?
a gente olha para ela e já dá um pouquinho de medo, né? O pessoal olha para a definição e então. Mas dá para entender direitinho e a gente vai ver aqui essa definição e também ver a versão dela pela contraposição, que ajuda bastante no entendimento da definição por si. Mas vamos pegar a definição mesmo. Quando é que uma relação é funcional? Dando uma relação de A para B, e aqui eu até estou usando a setinha para ajudar bastante nessa ideia de quem é o domínio, quem é o codomínio, né? Mas quando eu escrevo isso aqui, é a mesma coisa do que escrever que R é um subconjunto de A cartesiano B. Então, o que está aqui? Qualquer que seja o elemento do domínio, para quaisquer dois elementos do codomínio, se esse elemento está relacionado com esses dois do codomínio, então esses dois do codomínio tem que ser o mesmo. Ou seja, pego aqui, estou com o meu elemento Azinho em A, tenho meu codomínio. Se eu tiver aqui um B1 e um B2, e o meu A está relacionado com esses dois aqui, isso só pode acontecer se esses aqui forem, na verdade, o mesmo. Um só elemento. E ficou horrível, mas eu espero que lembrem dessa coisa horrível, né? E é exatamente a ideia que a gente tem de função lá do ensino médio, né? O que não pode acontecer numa função? O que não pode acontecer numa função é um elemento do meu domínio e para dois caras diferentes no meu codomínio. Isso não acontece em função. É um pouquinho estranho olhar assim, porque essa definição é uma definição mais interessante quando a gente vai trabalhar com a propriedade. Provar algo ser funcional é mais interessante provar com essa propriedade aqui. Mas se a gente olhar para a contrapositiva dessa fórmula, dá para entender direitinho. Então, vamos lá, pegar a contrapositiva. O que é a contrapositiva? Aqui eu tenho um P, então Q. Né? Se eu tenho P, então Q, a contrapositiva, que é uma fórmula equivalente, é se não Q, então não P. Então, eu vou pegar a negação daqui, ou seja, se B1 é diferente de B2, então a negação daqui. E atenção, né? A negação nesse caso aqui, eu tenho um R e S, então a negação de R e S é não R, A não está relacionado com B1, ou não S. A não está relacionado com B2. Então, se a gente olhar para a contrapositiva daqui, fica bem fácil de lembrar da definição de funcional. Tendo um elemento no domínio, quaisquer pares de elementos do codomínio, se esses dois elementos forem diferentes, então quer dizer que esse elemento do domínio pode estar relacionado com no máximo um deles. Certo? Porque eu tenho que o A não está com o B1 ou não está com o B2. Pode acontecer do A não estar com esses dois elementos. Tudo bem, né? A gente tem aqui um A, conjunto B, tem aqui o meu Azinho, e aqui no meu B tem o meu B1, o B2 e o B3. Se eu tenho uma coisa assim, para esse B1 e esse B2, tá tudo bem, A não está relacionado com ele. E isso aqui é funcional. Mas o que não pode é eu ter justamente dois diferentes. Olha só nesse caso aqui, se o A está relacionado com B2 e com B3, B2 e B3 diferentes, e daí eu tenho isso aqui falso, então esse ou vai ser falso também. E daí não pode. Beleza? Ou
Ou seja, quando é que uma relação é funcional? Se cada elemento do meu domínio está relacionado com, no máximo, um elemento do codomínio. E aí está a importância, no máximo. Ou seja, eu posso ter um outro elemento aqui que não está relacionado com ninguém. Isso aqui é uma relação funcional. Ah, mas isso não é uma função, porque o A2 não está relacionado com, não está mapeado para nenhum elemento do B e tal. Isso é uma função. A gente geralmente chama isso de função parcial, como se fosse um tipo especial de função. Na verdade, é o contrário. As funções, quando a gente fala função na matemática, o que a gente geralmente está indicando, no geral, nos livros, tal, indica como se fosse uma relação funcional e total. E a gente vai ver o que é uma relação total na próxima videoaula. Mas isso é um tipo especial, é uma relação funcional e total. Uma relação funcional simples é o que a gente chama de função parcial e às vezes pode ser total, ok? Então, se é só relação funcional, é uma função. Mas, se por um acaso a gente tem casos desse jeito, a gente geralmente chama de função parcial, como se fosse um tipo especial. Vamos pegar exemplos. Então, aqui, ó, conjuntos bem simples, né? Azão é só o Azinho, o Bzão é Azinho e Bzinho, e o C é 0, 1, 2. Todos esses quatro aqui são relações funcionais. Olha só, o vazio de A para B. Então, aqui está o meu Azinho, aqui está o Azinho Bzinho, e aqui está a relação vazia. Tá vendo? Né? Então, o que acontece? Não tem nenhum cara aqui em que eu pego dois diferentes em B e ele está sendo levado para dois diferentes. Não tem. Então, é uma função. É uma função parcial, nesse caso. De C para B aqui agora. Vou fazer meu C aqui. 0, 1 e 2. Vou copiar o meu B. E fazer essa função aqui. Isso. Em que o 0 vai para o A e o 1 vai para o B. Isso aqui é uma relação funcional. Notem que não tem nenhum cara na minha origem que está sendo levado para dois diferentes. A relação de igualdade, né, elementos iguais de A para B. Vou desenhar aqui, é isso aqui, e é uma relação funcional. Relação x ao quadrado, de inteiros para inteiros. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, os pares, o 0 com o 0, deixa eu colocar aqui, o menos 1 com o 1, o 1 com o 1, o menos 2 com o 4, o 2 com o 4, menos 3 com 9, 3 para 9, e assim vai. Notem que nesses pares, para o primeiro elemento do par, ele sempre aparece uma única vez. Né? A gente pode refazê-lo aqui. Desenhando aqui, a gente tem os inteiros. Que coisa horrível. 0, 1, 2, 3, e assim vai. Menos 1, menos 2, menos 3, e assim a gente vai. Então, aqui vai estar menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, como a gente viu, né, o 0 vai para 0, 0 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, para cá, menos 2 vai para 4, menos 3 vai para
9, o 2 vai para o 4, o 3 vai para o 9 e assim sucessivamente. Então, cada elemento aqui do domínio corresponde a no máximo, e na verdade é exatamente um elemento no codomínio. Tá? Aqui, contra-exemplos, ou seja, relações que não são funcionais. Todo mundo da relação do produto cartesiano de A com B, que vai de A para B. Então, A vezes B é uma relação binária de A para B, em que eu tenho aqui o par Azinho, Azinho e Azinho, Bzinho. E isso aqui contraria justamente a definição de funcional. Eu tenho aqui dois elementos do meu codomínio em que um elemento do domínio chega neles dois, e esses dois caras são diferentes. Vou pegar aqui, tenho naquilo lá A e aqui o A e o B. Então, A está relacionado com A e A está relacionado com B. Para que aquilo lá fosse funcional, eu teria que ter A igual a B. Não é o caso, eles são diferentes. Então, aqui eu tenho um verdadeiro, implica em falso, isso é falso. Dá problema na definição, ou seja, a propriedade não está sendo satisfeita. Aqui, a relação menor de C para C vai ser o quê? O 0 é menor do que o 1, o 0 é menor do que o 2, já aqui deu ruim. Na verdade, é o único problema, na verdade, né? Relação menor são esses três pares, mas eu tenho aqui um elemento do domínio com dois elementos diferentes do codomínio. Quando a gente está trabalhando com endorrelações, endorrelação é um tipo especial de relação binária, né? Endorrelação binária, no caso. Então, uma relação R que vai de um conjunto para ele mesmo. Lembrando, a gente pode representar endorrelações como matriz e também como grafo. E verificar a propriedade funcional de uma endorrelação com essas representações é bem simples. Uma relação é funcional quando eu tiver ela representada, uma endorrelação representada na matriz, se no máximo um valor verdadeiro em cada linha. Então, olha, linha a linha, e na minha linha só pode ter um verdadeiro. No grafo, se for um grafo, né, eu estou representando a minha relação, minha endorrelação A, B, C. Aqui, por exemplo, uma aresta partindo de cada nodo. Essa endorrelação aqui não é funcional. Por quê? Porque do B ele está relacionado tanto com C quanto com D. Assim como o C também está relacionado com dois elementos diferentes. Ok? Bom, como eu disse, a gente está fazendo duas propriedades por vez. Eu disse, vou trazer a funcional junto com a injetora. Por quê? Porque são conceitos duais, como a gente viu aqui. Então, tá aqui a definição de injetora. E ela é também interessante de ver, tanto pela definição mais clássica, né, de como é que a gente acha a definição de relação injetora, quanto pela contraposição. Então, se eu tenho uma relação binária, tá? Uma relação é injetora se e somente se, para todo elemento do codomínio, para quaisquer pares de elementos do domínio. Se eu tenho dois elementos do domínio chegando no mesmo cara, isso só acontece se são o mesmo elemento. Ou seja, pegando a contrapositiva de novo. Pegando contrapositiva. Se eu tiver dois elementos do domínio que são diferentes,
Então, eu tenho no máximo um deles relacionados com o meu elemento do domínio. Eu não posso ter dois diferentes indo para o mesmo, senão não é injetora. Tá? Ou seja, enquanto o conceito de funcional não permite algo assim, isso aqui é proibido no funcional, o conceito de injetora não permite isso. Isso não é algo que não pode acontecer numa relação injetora. É o único caso que não vale. Se acontecer um desses, não é injetora. Caso não aconteça algo assim, então notem aqui, tem essa questão tanto da funcional quanto injetora e tal, e que a gente já viu lá na definição de simetria, de transitividade, de antissimetria. A definição que a gente está trabalhando, a propriedade é dada por uma implicação. Então, se o meu antecedente é falso, não tem problema nenhum. Tá? Ou seja, quando é que eu tenho uma relação injetora? Se cada elemento do meu domínio tem uma relação com, no máximo, um cara lá do meu domínio. Pegando para endorrelações, né? Lembrando, né? Endorrelação é quando eu tenho uma relação que está definida com origem, destino, domínio e codomínio no mesmo conjunto. Vendo como uma matriz, uma relação injetora se, no máximo, um valor de verdadeiro em cada coluna. Então, para ver se é funcional, é ver linha a linha e, no máximo, um. Na injetora, coluna a coluna, no máximo, um. No grafo, eu tenho que, para cada nodo, chegar no máximo uma aresta, né? Então, só pode chegar um cara no máximo em cada nodo. Lembrando que isso só vale para endorrelações, eu não consigo fazer isso para relações binárias genéricas. Exemplos, então, exemplos e contra-exemplos, porque para aprender alguma coisa é bom a gente saber o que é, o que não é, quando a gente está trabalhando com uma definição. Então, relação injetora, relação vazia, de A para B. Então, de novo, tô aqui meu Azinho, Bzinho. E é aquilo que eu falei, né? O antecedente daquela definição aqui, das duas, tá sempre falso numa relação dessas aqui. Então, tá tudo bem, tá todo mundo feliz. E é uma relação injetora. Essa relação de C para B também é injetora. Cada cara aqui, com C, B. Cada elemento do codomínio, aqui a gente tem que olhar para o codomínio. Cada cara do codomínio tem que chegar no máximo um outro cara. Tá? E isso é importante de notar que a gente tem que olhar para cá e pode ter gente que não chegue. Tá? A igualdade de A para B aqui é justamente o que eu estava falando antes, né? Isso aqui é injetora. Ah, mas ninguém está chegando no B. Tudo bem, é no máximo. Tá bom? Aqui, essa relação aqui é uma relação injetora. Tá? É a relação produto cartesiano de A com B. Com esses conjuntos A e B. Então, cada cara daqui está chegando no máximo um do domínio. Ah, mas é o mesmo. Sim, isso não é uma função. Isso não é uma relação funcional, mas é uma relação injetora. Ah, mas não precisa ser função para ser injetora? Não. Para ser uma função injetora, precisa ser uma relação que é injetora e funcional ao mesmo tempo. Por isso que não são propriedades mutuamente exclusivas. A gente pode ter
todas as propriedades, pode não ter nenhuma ao mesmo tempo. O menor dentro do C, né? A gente tem lá isso aqui, lembrando, é o 0 com 1, o 0, 2, 1, 2. Notem que para o 2 estão chegando dois elementos distintos, então não é injetora. E aquela função, né, era uma relação funcional, então é uma função de inteiros para inteiros, vamos voltar lá. Aqui não é injetora, olha só. Pega o 4, por exemplo. O 4 tem tanto o menos 2 quanto o 2, são elementos distintos, chegando no mesmo, por isso ela não é injetora. Lembrando, então, quando eu estou trabalhando com dualidade, não quer dizer que eu estou trabalhando com conceitos complementares. Não, não. Eu acabei de dizer, a gente tem relações que podem ser simultaneamente funcional e injetora, assim como relações que não são nenhum nem outro. E a gente viu aqui o exemplo, né? A gente tem aqui, por exemplo, esse exemplo aqui é uma relação funcional e injetora, certo? Isso aqui é uma relação que não é nem funcional nem injetora. Eu posso ter algumas relações que são só injetoras, porém não funcionais, assim como eu posso ter aqui algo que é função, ou seja, é uma relação funcional, mas não é injetora. Para essas duas propriedades é isso, já temos aí uma boa ideia inicial, essas duas, agora é trabalhar exercícios, mas próxima videoaula, mais uma dupla de propriedades, relações totais e relações sobrejetoras. De novo, conceitos duais, então as definições dessas duas propriedades são muito parecidas, e a gente vai ver mesma coisa, que eu posso ter relações totais que são sobrejetoras, sobrejetoras que não são totais, totais que não são sobrejetoras, relações que não são nem totais, nem sobrejetoras, e assim por diante. Até lá, tchau, tchau.